Olá a todos! Hoje nós vamos fazer uma jornada para entender uma das maiores transformações tecnológicas da nossa área, a revolução digital na topografia. Vamos observar como estamos saindo de uma era de processos manuais que exigiam um esforço imenso em campo para entrar de vez no mundo do mapeamento digital de altíssima precisão. E o protagonista dessa mudança, como vamos ver, é uma ferramenta que tem se tornado cada vez mais central no nosso trabalho: o drone. Para organizar nosso estudo, dividimos a apresentação em 5 partes. Primeiro, vamos contextualizar a revolução da topografia, para entendermos a dimensão dessa mudança. Depois, vamos mergulhar nos fundamentos da precisão digital, para compreender a base técnica por trás dos mapas modernos. No terceiro tópico, vamos discutir a acurácia, um conceito fundamental que separa o trabalho amador do profissional. Em seguida, exploraremos o sensoriamento remoto, uma área fascinante onde vemos o que o olho humano não consegue. E para concluir, analisaremos o impacto e a tomada de decisão, ou seja, como todos esses dados se convertem em valor prático para a engenharia e agricultura. Então, vamos começar. Para realmente valorizar a tecnologia que temos hoje, é essencial olhar para trás, para os métodos tradicionais, e entender os desafios que eles representavam. Essa comparação que revela a verdadeira magnitude da eficiência digital. Este slide mostra o enorme salto de uma geração para outra. Do lado esquerdo, temos a topografia tradicional. Métodos como a poligonação eram a norma. Isso envolvia ir a campo com uma estação total, medir ângulos e distâncias de um ponto para o outro sequencialmente. Era um trabalho artesanal, fisicamente desgastante e, o mais crítico, suscetível a erros cumulativos. Um pequeno erro de medição no início do trabalho era carregado e amplificado ao longo de toda a poligonal. Agora, olhem para o lado direito. A topografia com drones é um processo automatizado. Um voo de 30 minutos pode capturar milhões de pontos de dados, cobrindo uma área que levaria dias para ser mapeada manualmente e com uma consistência de dados simplesmente incomparável. E este número, 1.500 pontos por dia, ajuda a quantificar essa revolução. Um profissional experiente com métodos manuais conseguiria coletar talvez 800 pontos em um dia de trabalho intenso. Com a tecnologia RTK embarcada em um drone, esse número praticamente dobra. RTK significa Real Time Kinematic, ou cinemático em tempo real. Na prática, isso quer dizer que o drone, enquanto voa, recebe correções instantâneas de uma base em solo, ajustando a posição de cada foto com precisão de centímetros. O resultado não é apenas um ganho de produtividade, mas um salto de qualidade, gerando uma representação do terreno muito mais densa, rica em detalhes e confiável. Muito bem, já vimos a dimensão da mudança. Agora vamos entrar nos aspectos técnicos. Como um conjunto de fotografias aéreas se transforma em um mapa 3D preciso e mensurável? É o que vamos desvendar agora, olhando para os fundamentos da fotogrametria com drones. Este é, possivelmente, o conceito mais crucial para quem está começando em fotogrametria, o GSD, ou Ground Sample Distance. Pensem nele como a resolução do nosso mapa no mundo real. Ele define qual o tamanho de um único pixel da foto no terreno. Um GSD de 5 centímetros, por exemplo, significa que cada pixel da imagem corresponde a um quadrado de 5 por 5 centímetros no solo. Esse é o nosso tijolo digital. Quanto menor o GSD, maior o nível de detalhe do nosso produto final. E como controlamos o GSD? Principalmente pela altura do voo. Quanto mais baixo o drone voa, menor o GSD e mais detalhado será o mapa. O processo que transforma essas fotos em dados úteis segue um fluxo bem definido. Primeiro, o planejamento e execução do voo. O drone percorre a área em um padrão de grade, tirando fotos com uma alta sobreposição, geralmente de 70% a 80%. Essa sobreposição é vital. É ela que permite ao software, no segundo passo, encontrar pontos idênticos em múltiplas fotos e, através da triangulação, calcular a posição 3D de cada um desses pontos. O resultado é a nuvem de pontos, uma representação tridimensional do terreno. A partir dessa base, no terceiro passo, criamos produtos como ortomosaico. E o que exatamente é um ortomosaico? Não é apenas uma colagem de fotos. Uma foto aérea comum, como uma tirada de um avião, ou até mesmo uma foto de satélite, sofre com distorções de perspectiva. Prédios altos parecem inclinados e o relevo causa deslocamentos. O ortomosaico, por outro lado, é uma imagem ortorretificada. Isso significa que ele passou por uma correção geométrica rigorosa que elimina essas distorções. O resultado é uma imagem com escala uniforme, onde cada pixel está em sua coordenada geográfica exata. É por isso que podemos usar um ortomosaico para fazer medições precisas de distâncias, áreas e perímetros diretamente na tela.
Ele é, de fato, um mapa fotográfico. Isso nos leva a uma questão essencial na nossa área. Qual a diferença entre os dados que geramos e uma imagem que podemos ver em ferramentas como o Google Earth? A resposta está na acurácia. E em projetos de engenharia e agrimensura, a diferença entre centímetros e metros é a diferença entre o sucesso e o fracasso. Esta tabela deixa a diferença muito clara. Ferramentas de referência visual, como o Google Earth, são fantásticas para localização e planejamento geral, mas sua acurácia posicional tem um erro de 3 a 5 metros. Para um projeto de engenharia, isso é inviável. O mapeamento profissional com drones busca uma acurácia absoluta de 1 a 2 centímetros. E como alcançamos isso? Utilizando tecnologias como o RTK, que já mencionamos, ou o PPK, que faz a correção após o voo. E também, fundamentalmente, com o uso de ponto de controle no solo, os GCPs. Esses pontos são alvos que posicionamos em campo e cujas coordenadas medimos com um GPS geodésico de alta precisão. Eles servem como âncoras, amarrando todo o nosso modelo digital ao terreno com uma acurácia comprovada. E esta citação reforça um ponto crucial para a prática profissional. Um GPS de celular ou de carro nos dá uma coordenada, mas com uma incerteza de vários metros. Para um processo formal, como o georreferenciamento de um imóvel rural, que define limites de propriedade e tem validade jurídica, essa incerteza é inaceitável. O trabalho técnico de agrimensura não se resume a obter uma coordenada. Ele exige garantir e documentar a qualidade e a acurácia dessa coordenada, assumindo a responsabilidade técnica sobre ela. A revolução dos drones, no entanto, vai além do mapeamento do que podemos ver. Quando equipamos os drones com sensores especiais, abrimos uma nova porta, a do sensoriamento remoto, a capacidade de enxergar e analisar o que é invisível aos nossos olhos. E aqui temos uma pergunta que ilustra perfeitamente o poder do sensoriamento remoto, especialmente na agricultura. Seria possível saber se uma planta está sofrendo com falta de água ou nutrientes antes que suas folhas comecem a amarelar? Antes que o problema se torne visível e talvez mais difícil de reverter? A resposta, como veremos, é um categórico sim. E a tecnologia para isso está na análise da luz. A chave para esse diagnóstico precoce está nas câmeras multiespectrais. Diferente das câmeras comuns que capturam a luz visível, vermelho, verde e azul, essas câmeras capturam também outras bandas do espectro eletromagnético, como o infravermelho próximo. E por que isso é importante? Porque a vegetação saudável, rica em clorofila, reflete a luz infravermelha de forma muito intensa. Quando uma planta começa a sofrer estresse, essa reflectância no infravermelho diminui, muito antes de qualquer mudança na cor verde ser perceptível. Ao combinar essas informações, criamos mapas com índices como o NDVI, que mostram o vigor da vegetação. Esses mapas são ferramentas poderosíssimas para a agricultura de precisão. Chegamos ao nosso último tópico. Vimos a tecnologia, os conceitos e as aplicações. Mas no final do dia, como tudo isso se traduz em valor real? Como esses dados de alta fidelidade ajudam a tomar decisões mais inteligentes, a economizar recursos e a otimizar projetos? No campo da engenharia, o impacto é direto no planejamento e no orçamento. Ter um modelo digital do terreno com precisão centimétrica antes mesmo de uma máquina entrar no canteiro de obras permite calcular com exatidão os volumes de terraplanagem. É possível saber exatamente quantos metros cúbicos de terra precisam ser cortados de uma área e aterrados em outra. Isso significa planejar a frota de caminhões e escavadeiras de forma otimizada, evitar a compra desnecessária de material e, principalmente, reduzir os riscos de surpresas que podem estourar o orçamento do projeto. Já na agricultura, o valor se traduz em lucratividade e sustentabilidade. Com os mapas de vigor que vimos, o agricultor pode praticar o que chamamos de aplicação em taxa variável. Em vez de aplicar a mesma quantidade de fertilizante em toda a lavoura, ele aplica mais nas áreas que precisam e menos, ou nada, nas áreas que já estão saudáveis. Isso gera uma economia enorme de insumos, o que reduz os custos de produção e, consequentemente, aumenta a lucratividade. Além disso, ao evitar o uso excessivo de produtos químicos, protege seu solo e os recursos hídricos. É um ganho para o produtor e para o meio ambiente. E para finalizar, deixo uma reflexão. A tecnologia que antes era restrita a grandes projetos e empresas está se tornando cada vez mais acessível. A precisão centimétrica está se democratizando. Diante disso, qual será a próxima fronteira? Já vemos aplicações em monitoramento de barragens, inspeção de estruturas, planejamento urbano e gestão de desastres.
Para vocês que estão iniciando a carreira como técnicos em agrimensura, o domínio dessas ferramentas digitais não é apenas um diferencial. É a base para atuar em um mercado em constante expansão e para ajudar a moldar um futuro mais eficiente e sustentável na forma como gerenciamos nosso território.